Olá, povo de Deus, povo aguerrido, povo da batalha, povo da conquista, você de mútuo credo religioso, você de outra denominação, a paz de Cristo, bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Vamos hoje aprender juntos 4 lições sobre Gideão, que está em Juízes capítulo 6 e Juízes capítulo 7. Leia aí no seu lar. A primeira lição: milagres não acontecem na vida daqueles que poupam esforço, e sim na vida daqueles que se apoderam deles pelo esforço. Os israelitas tinham sido entregues nas mãos dos medianitas por 7 anos, e isso por desobediência. Eles plantavam, mas não conseguiam colher aquilo que eles plantavam, pois os medianitas faziam uma devastação na sua lavoura. E é a mesma coisa de um trabalhador hoje sair para trabalhar, sair para a labuta, 30 dias pagar o preço ali, no começo do mês ele não conseguir receber. O povo estava sofrendo, o povo estava angustiado, o povo estava padecendo. E quando eu olho para o tempo de Gideão e comparo com o nosso tempo, eu não vejo muita diferença. Pois a nação de Israel naquela época tinha pecado, estava sofrendo as consequências e postergando a confissão que poderia mudar o rumo da sua vida. Nós também hoje, muitas das vezes, pecamos. Nós sofremos as consequências, colhemos aquilo que nós semeamos, mas postergamos a confissão que poderia mudar o rumo de nossas vidas. Existem 2 classes de pessoas aqui nesse texto. Uma delas é aquela que abandona os seus lares, as suas casas, as suas plantações, os seus bens, as suas posses, e vão morar nas cavernas, ativando o módulo comodismo. Essa mesma classe de pessoas vive reclamando do governo, reclamando da vida, vive reclamando que não teve pai, reclamando que não teve mãe, vive com sentimentos de autocomiseração, tentando fazer com que as pessoas fiquem com dó delas, fazendo com que as pessoas sintam pena delas. Agora, a pergunta que não quer se calar: o anjo do Senhor desceu na terra? Ou seja, quando se fala do anjo do Senhor, é uma teofania. É o próprio Senhor que desceu na terra. Então o Senhor desceu na terra por causa da nação de Israel, que ativou o módulo comodismo e foi morar nas cavernas e viver murmurando e reclamando? Será que o Senhor desceu na terra por causa da nação de Israel, que ativou o módulo comodismo e se conformou com a situação? Eu creio que não. O Senhor desceu na terra por causa de um homem dentre uma nação que ativou o módulo sobrevivência e foi malhar o trigo no largar. Largar era um buraco. E Gideão reagiu e foi para um buraco trabalhar. É isso mesmo que você está ouvindo. Enquanto uma nação inteira ativa o módulo comodismo e vai para as cavernas reclamar da vida, um homem dentre essa nação ativa o módulo sobrevivência e vai para dentro de um buraco trabalhar. Enquanto muitos estavam perdendo suas famílias para a fome, Gideão, ele reage, vai para dentro de um buraco trabalhar para salvar as suas famílias da fome. Muitas pessoas diziam assim: olha, fulano ou ciclano está no buraco, mas eu prefiro estar no buraco e olhando para cima e tendo uma visão lá de cima, do que estar lá em cima e olhando para baixo e tendo uma visão de baixo. Eu não entendi, pregador, eu vou te falar. Os irmãos de José, em Gênesis 37, jogaram José dentro de uma cisterna, um buraco. E Deus disse ao coração de José, creio eu: meu filho, você está no buraco. Mas eu quero dizer para você que você está tendo uma visão do seu futuro. Porque você está aqui embaixo, olhando lá para cima e vendo os seus irmãos gabando de você. Seus irmãos estão lá em cima, olhando para baixo, e vendo você aqui embaixo.
Porém, você tem que entender uma coisa, você que está embaixo está tendo uma visão do teu futuro, um dia você vai estar em cima. E eles que estão em cima se gabando, estão tendo uma visão do seu futuro, um dia eles vão estar embaixo. Quer ver se cumpriu? Se cumpriu. Vai em Gênesis 42:6, um dia há uma fome na terra. José já está no Egito. Seus irmãos chegam até ele, se você já assistiu um filme de José, você vai constatar isso. José está lá em cima, sentado no trono, e há uma escadaria muito longa. Seus irmãos chegam lá embaixo, se inclinam perante ele na terra, e aí se cumpriu a visão. Aquele que um dia estava lá embaixo, na cisterna do buraco, olhando seus irmãos lá em cima, agora está lá em cima, olhando seus irmãos lá embaixo. E aqueles que estavam lá em cima, vendo José lá embaixo, agora estão lá embaixo, vendo José lá em cima. Então não se importe se as pessoas estão dizendo que você está no buraco. Você está reagindo em meio à crise. Crise, em chinês, é oportunidade. Você está aproveitando as oportunidades que Deus te dá. Você não está se conformando com a situação. Gideão sabia que se ele seguisse o mesmo modelo da nação de Israel, as contas iam continuar chegando. Porém, comida na mesa não ia continuar chegando. Então é melhor que as pessoas achem que você está no buraco sem nada acontecer na sua vida, do que acharem que você está numa caverna bem acomodado, sendo que você na verdade está acometido de desgraça. Se está difícil, se está complicado, vai vender no sinaleiro bala, vai vender no sinaleiro bombom, vai vender no sinaleiro água. Eu já vendi rapadura na rua anos e anos no sol quente empurrando um carrinho. Entendeu? Agora, qual é o módulo que você tem ativado nesta crise que o nosso Brasil está? É o módulo comodismo? Você está escondido nas cavernas? Ou você operou o módulo sobrevivência? Você foi para o buraco e está trabalhando. Você pode dar sua opinião agora e se fazer uma autoanálise sua. Segunda lição. Vamos cuidar o tempo. O seu posicionamento vai fazer com que o seu povo passe a se policiar. Mesmo Gideão sendo complexado, tendo a autoimagem baixa, o alto valor baixo, a autoestima baixa, Deus tinha um projeto com ele na terra e queria o usar na terra, mas ele ainda estava retido. Porém, agora aqui em Juízes 7, ele faz uma convocação de um exército. Porque se você analisar bem, em Juízes capítulo 6, ele somente orou. Em Juízes capítulo 6 ele clamou. Em Juízes capítulo 6 ele reivindicou e dizia: Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Por que a minha família de Manassés está sofrendo? Mas ele não fazia nada. Agora em Juízes 7 ele convoca um exército. E o que eu aprendo aqui é que Gideão aprendeu o que significa a palavra oração. Ele orou em Juízes 6, mas ele não fazia nada. Agora em Juízes 7 ele convoca homens para a guerra, porque ele quer lutar, porque ele quer agir, porque ele quer realmente ir para a peleja, ele quer entrar em ação. É isso que nós temos que aprender os cristãos, orar e depois entrar em ação. Não adianta somente ficar orando. Só que o povo de Israel ainda estava escondido nas cavernas. Porém eles aceitam a proclamação de Gideão, porque Gideão estava com a moral alta com eles. Pois quando eles estavam lá na caverna, no comodismo, reclamando e murmurando, eles viam Gideão lá no buraco, trabalhando. Então a sua moral estava elevada. Só que agora perceba algo muito interessante também. É isso aqui que eu fiquei impressionado. Mesmo Gideão não acreditando no seu potencial, não acreditando na tua chamada, mesmo Gideão tendo a autoimagem baixa, ele consegue inspirar 32 mil homens que estavam escondidos na caverna. 32 mil homens que estavam paralisados se levantam, se posicionam, porque um homem, em meio ao caos, em meio à crise, se posicionou.
aquele que dizia ser o menor da casa de seu pai, aquele que dizia que a sua família era a menor, inspirou 32 mil homens. O que nós aprendemos com isso? Qual a revelação que nós temos aqui? Existem pessoas que veem aptidões, dons, talentos, capacidade, potencial em você que você mesmo não vê. Existem pessoas que olham para você, homem de Deus, mulher de Deus, você de uma outra religião, de um outro credo, e conseguem ver em você um brilho que você não vê. Existem pessoas que dizem: como que pode um homem desse, uma mulher dessa, ter tantas promessas de Deus na vida dele? Como que pode um homem desse, uma mulher dessa, estar vivendo uma vida dessa? Será que ele não consegue entender, ou ela não consegue entender, que Deus tem um projeto lindo? É só ele tomar a mão do arado e seguir em frente, que vem grandes vitórias para a sua vida? É isso que nós aprendemos aqui. Chega de deixar se cumprir na sua vida. 1 Samuel 10, 22, aonde está o homem que esperamos? Ainda há de vir? E o Senhor responde: está escondido entre as bagagens. Chega disso. É momento de você se levantar, é o tempo de você convocar o seu povo, a sua parentela, a sua família, seus irmãos em Cristo, irmãs em Cristo, para sair da caverna e tomar posse daquilo que é seu. Então é isso que nós aprendemos aqui nessa segunda lição. O seu posicionamento vai fazer com que o seu povo passe a se policiar. Essa é a segunda lição. Terceira lição: conte com poucos, pois dá para contar nos dedos os que estão com você. Gideão está satisfeito, feliz, pois tem 32 mil homens a seu dispor para a batalha. Porém o Senhor entra em cena e diz para ele: Gideão, muito é este povo para que eu os entregue os medianitas na sua mão. O povo vai se gloriar. Então, Gideão, vamos fazer o seguinte, para o povo não ficar soberbo e para você mesmo não ficar soberbo, eu vou tirar todo o seu fundamento, toda a sua base, toda a sua estrutura. A pergunta que não quer se calar: você deixa mudar os seus planos? Porque Gideão tinha 32 mil homens para a batalha, ele estava alegre, feliz, satisfeito. É agora, é o momento. Só que Deus tira toda a base e a estrutura dele, muda os planos. Por isso que está escrito em Provérbios 16, 1, que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta da boca. Gideão estava eufórico com a quantidade, Deus estava contemplando a qualidade. E começa o processo de seleção. Deus diz para ele: olha, manda que covardes e medrosos voltem para trás. Gideão, e naquele momento, de 32 mil homens, 22 mil homens viram as costas para Gideão. Sabe o que significa isso? Deus queria poupar Gideão de futuras frustrações, de pessoas que na verdade ele achava que poderia contar, mas ele não conseguiria contar. Às vezes Deus tira muitas pessoas de nossa vida que nós achávamos que fossem somar com nós, mas na verdade iriam nos deixar sozinhos. Se Deus está fazendo um limpa na sua vida, glorifica o nome dele, louva o nome dele, porque Deus ele tem o controle. Como diz em Jeremias 17:5, maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O que quer dizer o braço? É o apoio. Deus não quer ver você apoiando. Você deixa Deus mexer nos seus planos? Você deixa Deus mexer no teu fundamento? Você deixa Deus mexer na tua base? Deus fez isso com Gideão. Então aqui saíram 22 mil homens e ficaram somente 10 mil homens com ele. Aí Deus diz para ele: ainda muito é este povo para que eu entregue os medianitas na sua mão. Diz para os soldados descerem a água. Aqueles que beberem água como um cão, coloca à parte. Aqueles que beberem água, colocando ela na mão e trazendo à boca, coloque de outro lado. E de 10 mil homens, 9.700 homens beberam água, abaixando a cabeça como um cão. Você entendeu? E foram reprovados. Sabe por quê? Soldado que abaixa a cabeça no tempo da batalha não está preparado para a guerra. Se esses 9.700 homens que estavam com Gideão abaixaram a sua cabeça para beber água, como não abaixariam a cabeça diante de um poderoso inimigo?
E somente 300 homens que beberam água, colocando ela na mão desta forma, ó, e vigiando, foram aprovados. Qual é a revelação que nós temos aqui? Deus mexeu pela segunda vez na base de Gideão, na estrutura de Gideão. Deus mexeu no fundamento. Você deixa Deus mudar os seus planos? Deus estava dizendo para ele: meu filho, você vai vencer essa guerra, você vai vencer essa batalha, mas é do meu jeito, não é do seu jeito. Não é com 32 mil homens, não é também com 10 mil homens, é com 300 homens. Você está vendo quantidade, eu vejo qualidade. Quantas das vezes Deus faz um limpo em nossas vidas, tira pessoas de nossas vidas que nós achávamos que iria somar, mas sempre vão nos deixar sozinhos. Porque um soldado medroso no campo de batalha, ele não dá um tiro. E ainda atrapalha aos demais que estão batalhando. Entendeu? Então é isso que nós aprendemos. E para terminar, se você está de cabisbaixo, está de cabeça baixa, não está se achando preparado para a guerra, você não está se achando qualificado, volta para a tua casa. Como esses 9.700 homens. Volta para a sua casa. Porque é melhor você voltar para casa e viver ainda mais um tempo sendo oprimido pelo inimigo do que ir para o campo de batalha e morrer. Aquele pregador negro que partiu, que era um gênio espiritual do evangelho, Miles Monroe, ele dizia: seara madura, obreiros verdes. Quantos obreiros vivem querendo fazer missão e se lançam no campo de missão e até morrem lá? Morrem fisicamente, morrem espiritualmente, se decepcionam, se frustram. Então é isso que nós aprendemos com essa terceira lição. Conte com poucos, pois dá para contar nos dedos quem é com você. Quarta e última lição. Quando as dúvidas persistem em te derrubar. Ainda em Juízes capítulo 7, mesmo depois de Gideão comprovando que 32 mil homens viam nele um grande potencial para vencer a guerra, ele ainda não se sente qualificado e ainda duvida que Deus é com ele na terra. Deus já havia ministrado várias vezes na vida de Gideão, em Juízes capítulo 6, sou contigo, varão valoroso, vai nessa tua força, entregarei os medianitas na sua mão. Porém, havia ainda algo sucumbindo a essa voz interior do Senhor dentro dele. Então o que Deus faz? Diz para ele: olha, Gideão, desce ao arraial dos filisteus. Você vai se deparar com dos medianitas, você vai se deparar com 2 medianitas conversando. Eles vão contar um sonho. Você vai lá e ouve isso, ele vai para o cenário que Deus o inseriu. Chegando lá, ele vê um medianita dizendo: eu tive um sonho. O outro medianita pergunta: que sonho? Eu sonhei que vi um pão de cevada torrado descendo de cima para baixo o arraial dos medianitas e destruía tudo. Aí o outro medianita disse: isto é senão a espada de Gideão. Então veja só que Deus ele usa um ímpio para confirmar uma certeza no coração de um crente. Veja aqui que Deus ele dá um sonho profético para um ímpio, para confirmar a certeza no coração de um crente. E veja só que depois que Gideão ouve isso, ele vai para o arraial e ele chega lá e diz para os israelitas: olha, levantai-vos porque o Senhor tem dado os medianitas em nossas mãos. Até que enfim a ficha de Gideão caiu. Porque desde Juízes 6 ele não acreditava que o Senhor era com ele. Mas agora ele acredita. Mas o que me causa decepção e tristeza é de ver Gideão acreditando na sua vitória, que foi proclamada pela boca de um ímpio. Agora, se for para acreditar realmente naquilo que o Senhor disse, o Senhor já tinha falado com ele pessoalmente. Juízes 6, eu acabei de dizer, Deus disse pessoalmente para ele: eu sou contigo, vai nessa tua força, você vai vencer os medianitas. Mas não era o suficiente para Gideão. Deus fala pessoalmente com Gideão e ele não acredita que Deus é com ele na terra. Deus agora fala através da boca de um ímpio com Gideão e Gideão acredita que Deus é com ele na terra. Agora a pergunta que não quer se calar:
Até quando só o que Deus fala diretamente com você não vai bastar? Até quando só o que Deus fala no teu espírito e através da palavra não vai bastar? Até quando você não vai crer nas promessas de Deus? Até quando você não vai se prontificar? Até quando você não vai se levantar e convocar o teu povo? Você é aquele que em meio a esta crise está agindo, reagindo? Ou você é aqueles que está em meio àqueles que está nas cavernas? Qual módulo operante você tem ativado? É o módulo comodismo ou é o módulo sobrevivência de Gideão? Que essa mensagem ela venha fazer parte de nossas vidas, que nós venhamos aprender com ela. Fique com essa mensagem do coração.